Alô galera, aqui é Glauber Miranda do canal Resenhas da Fiel. Aliás, hoje é minha primeira participação aqui, é minha estreia nesse novo formato do canal. Bom, gostaria de estar aqui feliz com a classificação do Corinthians para semifinal do Campeonato Paulista, mas como todos sabem, como todos nós estamos amargando, por incrível que pareça, o Corinthians conseguiu essa proeza de ser desclassificado em plena Neoquímica Arena pelo Ituano. Bom, mas antes de mais nada, não posso deixar de agradecer, né, aos nossos amigos que sempre nos acompanham e reforçar os likes, dar aquela força pra gente. Quem puder se inscrever, se inscreva. Quem puder dar like, dê like. Isso é muito importante para nós, principalmente agora nesse novo formato. Bom, e o que falar sobre o jogo de hoje? Corinthians 1, Ituano 1, Corinthians desclassificado nos pênaltis em plena Neoquímica Arena. Bom, hoje ficou claro o que todo mundo já temia, né? Que o primeiro jogo que o Corinthians foi posto à prova, olhou-se para o banco e hoje ficou claro que o técnico, ainda mais pelo que eu vi depois da coletiva do técnico Fernando Lázaro, viu que realmente a gente não tem o técnico com o estofo para estar à frente do Corinthians, né? Aquele técnico que na hora do aperto tem aquela experiência e pode de fato fazer alguma mudança para que o Corinthians pelo menos hoje tivesse se classificado. Já começou com aquela questionada escalação do Paulinho em substituição ao Renato Augusto. Aliás, por falar nisso, hoje ficou claro mais uma vez que o Renato Augusto vai ter que jogar no meio de campo do Corinthians pelo menos pelos próximos 70 anos, porque o Corinthians hoje sem o Renato Augusto, aliás, em todas as partidas que o Renato Augusto não jogou esse ano, o Corinthians não conseguiu vencer. E hoje ficou mais claro do que nunca essa necessidade, essa Renato-dependência que o Corinthians tem. E também hoje ficou claro que o Corinthians, quando mais precisa do elenco, não tem as peças que podem ser repostas à altura, ou pelo menos fazer próximo de quem está no time titular, em especial nessa posição do Renato Augusto. Agora, hoje é o famoso dia, porque quando ganha é aquela coisa, hoje com essa cultura do resultadismo é muito fácil as coisas, né, falarem as coisas, apontarem que tudo está indo certo. Agora, nós aqui do canal Resenhas da Fiel, nós como não temos, nós somos torcedores, assim como vocês, não temos aqui rabo preso com ninguém, não temos que ficar fazendo conchavos, agradando A, B ou C. Fato é que hoje mostrou algo que a gente sempre vinha tratando nas nossas lives, em especial a falta de planejamento do Corinthians. Né? Óbvio que todo mundo tem a parcela de culpa hoje. Temos o Cássio, que realmente não, goleiro do porte dele, não toma um gol daquele, que para mim foi um frango. O Corinthians não jogou absolutamente nada. Jogadores que às vezes individualmente poderiam despontar também não fizeram absolutamente nada. E ainda com toda a ruindade, ficamos muito próximos no segundo tempo de fazer o gol da virada. O técnico que não tem estofo, mas o grande culpado de tudo isso é o presidente, do Duílio Monteiro Alves. Isso ficou claro mais uma vez que o Corinthians não teve o planejamento. Né? Foi muito cômodo para o Duílio colocar o Lázaro lá, né? Porque, como todo mundo sabe, vai ser o técnico que não vai encher o saco, ele está chegando agora, está começando a carreira agora, vai obviamente trabalhar com o que derem para ele, né? E hoje ficou claro mais uma vez que toda vez que o Corinthians na temporada se vê apertado nesse tipo de situação, o Corinthians não vai ter a quem recorrer. Porque todos nós sabemos, é chover no molhado, não é ser redundante, que o Corinthians tem um elenco desnivelado, um elenco defasado, um elenco que quando foi montado no ano passado, no papel era um dos melhores times do mundo, mas com o tempo se provou que era um time de videogame, né? E hoje ficou claro mais do que nunca que o Corinthians não tem elenco. E essa vai ser a toada da temporada. E como sempre falamos aqui no canal, não dá para se criar nenhuma expectativa. A expectativa tem que ser criada jogo a jogo. Expectativa criada jogo a jogo. O que não pode, nesse tipo de revés, é deixar de atacar o foco principal. O foco principal é a presidência do Corinthians e sua diretoria acéfala, que montou esse elenco, montou esse time e optou ao final por escolher por Fernando Lázaro como técnico. O Lázaro, ele pode vir a ser um técnico, um ótimo técnico,
no futuro e tal, mas eu, como todos nós aqui do Resenhas da Fiel, e a grande maioria de vocês, que sempre nos acompanharam, a gente sabe que o Lázaro não foi, né, a escolha correta, ainda mais se tratando das peculiaridades desse time e desse elenco do Corinthians. Mas obviamente que todos nós como torcedores não vamos jamais deixar de apoiar quem está lá, mas só que depois que o jogo acontece, a análise tem que ser feita e de forma fria. Então, enquanto tiver essa presidência, essa diretoria, a gente vai continuar nesse marasmo, o tal falso planejamento. Porque daqui a pouco pode acontecer a mesma coisa que aconteceu ano passado. Virar o Duílio, não, porque temos que corrigir a rota. Né? Parece que o Corinthians está sempre na rota errada e nunca acerta. Isso aí já vem perdurando pelo menos nos últimos 4, 5 anos. Né? Por quê? Porque a gente sabe essa ideologia do Corinthians, dos amigos dos amigos dos amigos, contratações que a gente sabe que estão muito aquém do Corinthians, falta contratação de peso, e aí fica nessa coisa, coloca o Lázaro, porque o Lázaro é um cara que não vai me encher o saco, é um cara que não vai pedir contratação, estamos nisso. Então, pessoal, a gente sabe que todo mundo teve a parcela de culpa, mas a culpa principal, se pudermos analisar e escolher um como principal culpado, chama-se Duílio Monteiro Alves. A culpa é dessa presidência e desse presidente acéfalo, esse presidente que não age, esse presidente que está preocupado em outras coisas, em ficar lacrando, levantando bandeiras, a de fato agir como presidente do Corinthians. Tá? Então, o que nos cabe como corintiano, obviamente, é lamber as feridas hoje, amanhã é um outro dia, e obviamente que jamais vamos abandonar, mas temos que ser céticos, sabendo que o planejamento já começou comprometido. Parece que passa ano, sai ano, começa ano e o Corinthians não aprende. O Corinthians não aprende, em especial essa presidência. Então, infelizmente hoje, vamos dormir de cabeça inchada, algo que nem o corintiano mais pessimista poderia imaginar, mas isso não é à toa. O preço é pago. Uma hora chega. Quando mais precisou, cadê? Não temos um técnico que poderia fazer algo de diferente ou pelo menos fazer uma escalação minimamente condizente com a partida de hoje. Então é isso, pessoal. Quem quiser, por favor, nos acompanhe, se inscreva no canal, deixe aquele like, estejam sempre conosco aqui, canal Resenhas da Fiel, e logo logo com bastante novidades aqui para vocês, tá bom, pessoal? Estamos aqui juntos sempre. Saudações corintianas, vai Corinthians!